Amados irmãos, boa noite, mais boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma oportunidade muito valiosa para que cada um saia daqui hoje mais feliz, mais contente, recebendo o abraço da ciência e as felicitações da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, no papel da ciência na Gênese, é enfático, colocando a importância da ciência na evolução espiritual das criaturas. A ciência também é abençoada por Deus. O papel da ciência é desmistificar a religião. O papel da ciência é aclarar o entendimento das realidades da vida. Bater no peito e dizer, eu sou espírita e acabou, ser espírita simplesmente por conhecer a doutrina, por ler os livros, por conhecer as conquistas da ciência, não cola mais, não cabe mais, não tem mais sentido, meus irmãos. Herculano afirma com muita razão: Espiritismo é síntese do processo do conhecimento. E o que é esta síntese do processo do conhecimento? É a teoria do triângulo, muito bem colocada por Emmanuel em O Consolador, através da mediunidade do querido Chico. O Espiritismo é um triângulo equilátero. Então, na base deste triângulo, segundo Emmanuel, estaria a ciência e a filosofia, e no vértice estaria a religião. Isto por quê, meus irmãos? Porque o Espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. O Espiritismo está lidando com um objeto muito sério, que é a alma, que é um ser pensante, que tem livre-arbítrio. Os fenômenos espíritas, eles não se produzem ao bel prazer dos médiuns. Existe todo um recolhimento, toda uma concentração, toda uma preparação do ambiente para que a mediunidade possa acontecer. Esta é a beleza, meus irmãos, dos fenômenos espíritas. Então vejam, meus irmãos, os fenômenos espíritas hoje, eles estão tendo o referendo das ciências positivas. Porque hoje, graças a Deus, meus irmãos, nós estamos percebendo, e isso até no campo das ciências humanas, a ciência espírita hoje, ela se afirma não como na realidade do deve ser, mas na realidade do é. A ciência natural, ciência de investigação, é a realidade da ordem natural das coisas. Ordem natural é a ordem do é a ordem do acontecer. Ordem humana é a ordem do deve ser. O Espiritismo se encontra no campo do ser, no campo das coisas que acontecem, no campo da ordem natural. Na Gênese de Kardec, capítulo 6, uranografia geral, uma das coisas mais lindas que chegou aos nossos olhos, dentre as centenas de livros espíritas que já correram pelas nossas mãos. Mas que pena, ou pobreza de memória, que não consegue registrar tudo o que lê, ou pobreza de espírito que ainda não evoluiu o suficiente em função do que já leu. Mas a mente humana é assim mesmo. Nós precisamos muitas vezes de muitas marteladas, de ler bastante, de falar muito. Agora existe uma coisa em moda:
a chamada projeciologia, a projeção do eu, que tanta gente defende com tanto entusiasmo, meus irmãos. A projeção do eu, que nada mais é, meus irmãos, do que uma viagem da criatura humana para dentro de si mesma. Esta projeção que Emmanuel nos pede para fazer nas suas obras, que Chico Xavier já fazia. E hoje, meus irmãos, graças a Deus, nós temos as ciências começando a se abrirem. É bem verdade que hoje ainda nós temos muito pensamento materialista dentro da ciência positiva. Muitos cientistas positivos ainda teimam em dizer que os fenômenos espíritas são produto da imaginação de médiuns fanáticos. Mas o problema de hoje, meus irmãos, é o mesmo problema que se repetia na Idade Média. Quando terminou a Idade Média, os cientistas que tentavam combater o dogmatismo religioso ficaram isolados, ficaram sozinhos. O florescimento da arte no Renascimento, a valorização da ciência, mas o dogmatismo religioso ainda é muito grande. Hoje nós temos ainda muito materialismo tentando impedir a divulgação espírita. Existem processos depressivos que são causados por falta de serotonina, por falta de dopamina, falta de substância química. A pessoa precisa de tratamento médico, precisa da substância, ainda que sintética. Porque essas criaturas que passam por esses processos, muitas vezes podem ir até um suicídio, podem chegar a óbito. E sabem por quê, meus irmãos? Porque é o choro da alma. A depressão que não tem cura é o choro da alma, que vem de lá de trás, que vem de um passado nebuloso, que vem de um passado obscuro, de uma sequela, de uma querela que ficou e que não foi resolvida. E que precisa do auxílio da ciência e da contribuição da tarefa espírita, para que a criaturinha tenha condição de conviver com essa limitação de uma forma digna, de uma forma humana, como gente, como pessoa. Ah, ele está deprimido, é porque não trabalha. Vai para o batente para ver como isso passa. Isso é caspa no joelho, isso é frescura. Não é, gente, não é. Mas as ciências positivas estão aqui para nos ajudar. Tem esgotado, né? Então, Kardec, quando coloca em A Gênese, está com muita razão. O papel da ciência na Gênese é o papel da ciência no esclarecimento dos corações. O papel da ciência no auxílio à pesquisa espírita. O papel da ciência no engrandecimento da religião. Ciência profundamente espiritualizada. Religião profundamente científica. Tem razão Herculano Pires. Espiritismo é síntese do processo do conhecimento. Que síntese é essa? Ciência, filosofia e religião. E a religião é o coração que se volta para Deus. Esta é que é a religião espírita. O coração que ama a natureza. O coração que aspira o perfume de uma rosa. O coração que percebe a beleza de uma criança. Quando nasce uma criança, nós temos um projeto de Deus reencarnado na Terra. Herculano Pires diz: uma criança, quando nasce, é um projeto de Deus reencarnado na Terra. Isto é religião espírita, gente. E uma religião tão linda como a nossa, gente, tão bela, tão brilhante, baseada em fatos tão verdadeiros, não pode voltar as costas para a ciência positiva, que está aí não para nos negar, mas para nos dar uma grande ajuda, um montão de coisa boa para todos. Graças a Deus.